paz do Senhor, meus amados queridos irmãos. Nós estamos hoje aqui para estudarmos juntos, aprendermos a palavra de Deus na lição de número 7. Olha como o tempo passa rápido, não é mesmo? Já estamos chegando na metade do trimestre, né? Daqui a pouco estamos já chegando a um novo trimestre e assim nós estamos saindo com um aprendizado, profundo aprendizado sobre esse trimestre, aprendendo sobre Gênesis, né? E na lição de domingo passado, nós aprendemos sobre a bênção de Abraão, chega a todos por Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, que nós tivemos a lição de domingo passado e a lição de hoje tratando sobre Abraão e vamos dar sequência na história, na narrativa bíblica com Isaac na próxima semana. Então não perca, você que porventura não pôde assistir a lição de domingo passado, por algum motivo, ela está disponível no nosso canal do YouTube, AD Brasil JF. Procura lá nos vídeos, né, disponíveis. Nós temos lá os vídeos da Escola Dominical, temos a aula de domingo passado, e a aula de hoje ela vai dar sequência naquilo que foi falado sobre Abraão. Mas antes de nós iniciarmos esse estudo maravilhoso, o título da nossa lição de hoje, a de domingo passado chamava-se, a lição 6, a bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo, que faz uma conexão de Abraão apontando já para Jesus Cristo. E a lição de hoje, maravilhosa, eu creio que Deus já falou no meu coração profundamente, vai falar conosco aqui ainda mais. É a lição de número 7, Abraão e a prova de fé. Mas antes eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus, pela oportunidade. E antes de orarmos, antes que eu me esqueça, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer também ao pastor Moisés pela riquíssima oportunidade de estarmos aqui estudando juntos. Que Deus continue abençoando não somente ele, mas toda a sua família, seu ministério e toda a nossa igreja de forma geral. E também ao nosso pastor Eli, superintendente da Escola Bíblica Dominical, que tanto nos ensina também a respeito da Escola Dominical. Meus amados, vamos orar? Amado eterno Deus, somos gratos a Ti pela riquíssima oportunidade que temos aqui, ó Deus, de estudar a Tua palavra, Deus. Pai, que lição preciosa que nós estamos estudando nesse dia, aprendendo sobre a fé. A fé sendo exercitada através do Teu servo Abraão nos serve como molde de exemplo para os nossos dias hoje. Nós possamos também exercitar a nossa fé e viver uma vida em comunhão com o Senhor, obedecendo a Tua palavra. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Também, antes que eu me esqueça, domingo, 14 de maio, é comemorado o Dia das Mães. Que Deus abençoe a todas as mamães que estão participando conosco da Escola Bíblica Dominical, através do canal da igreja, através do nosso YouTube. Bom, meus amados, vamos que o assunto é longo e o nosso tempo é curto. O nosso texto áureo dessa lição de hoje, ele está baseado, toda essa lição, na verdade, ela está pautada no capítulo 22 de Gênesis. Então eu convido você, que ainda não teve oportunidade essa semana, de pegar, mesmo que você não tenha revista na sua casa, pegue o capítulo 22 de Gênesis e faça uma leitura dele completo. Que aí você, mesmo que seja depois da aula agora, não tem problema, mas só para assimilar ainda mais o conhecimento e aquilo que Deus está falando conosco através desse capítulo e através da lição de hoje. Bom, e o texto áureo, está inserido nesse capítulo, fala para nós o seguinte: E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Uma resposta ao seu filho. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, enquanto neste mundo, estamos vivendo no mundo, Então, enquanto vivermos neste mundo, vamos passar por diversas provações que contribuem para o nosso aperfeiçoamento e fortalecimento. Isso é fantástico, porque nos traz à tona, nos chama a atenção que a prova na vida do cristão, nos faz entender que a prova na vida do cristão não é para o cristão desanimar, não é para o cristão ficar enfraquecido, mas muito pelo contrário. O comentarista coloca aqui uma realidade bíblica que aconteceu com Abraão e que acontece conosco. A prova, na verdade, as diversas provações, elas servem para nos aperfeiçoar e fortalecer. Talvez você que está assistindo a Escola Dominical, está participando conosco aqui hoje, está num momento muito delicado, um momento de grande provação na sua vida. E eu quero te convidar a não desistir,
a permanecer fiel. Porque, como nós vamos estudar nesse dia, assim como Deus foi fiel com Abraão e Abraão foi fiel a Deus, você também pode ser fiel a Deus, porque Deus está sendo fiel a você. E a prova, ela não veio para te destruir, ela veio para te fortalecer e te aperfeiçoar. Essa é a nossa verdade aplicada. Bom, objetivos da lição nós temos 3. O primeiro, falar sobre a provação de Deus a Abraão. E eu me lembrei de um texto lá de Efésios, que eu quero compartilhar com os irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 13, que nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. É interessante porque Efésios, esse versículo 13, ele é uma conclusão quando nós pegamos ali a partir do versículo, na verdade é o início, né? Quando nós pegamos a partir do versículo 10 do capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus, esse versículo 13, ele faz menção que o dia mau ele chega, o dia da aprovação ele chega, o dia da aprovação na sua vida, na minha vida, ele ocorre. E o que Efésios, o que Paulo está orientando aos Efésios? Que todos deveriam ficar preparados, que todos deveriam estar com toda a armadura de Deus para resistir. Nós vamos estudar ao longo da lição que Abraão foi fiel e resistiu à provação porque Abraão tinha comunhão com Deus. E aí surge uma pergunta para nós, né? Será que temos sido fiel a Deus? Será que estamos fortalecidos no meio da provação? Precisamos, assim como Abraão, nos fortalecermos em Deus e estar preparados. Se porventura o dia mau chegar, nós estamos preparados para enfrentar a adversidade. O segundo objetivo da lição: mostrar a obediência de Abraão a Deus. E aí eu fui lá no capítulo 11, no versículo 8 de Hebreus, que eu também quero compartilhar com os irmãos. Hebreus, esse capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Nós temos diversos exemplos bíblicos que são narrados nesse capítulo 11. E Abraão não poderia ficar de fora. O escritor aos Hebreus, no versículo 8, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então Abraão obedeceu, mesmo sem saber para onde ele tinha que ir. Nós vamos ver isso tudo ao longo da lição. Isso aqui é só alguns versículos que estão embasando o estudo que nós temos hoje. E o terceiro objetivo da lição: explicar que a providência de Deus aponta para Cristo. Lá no tópico 3, nós vamos estudar que o Cordeiro, a providência preparada por Deus para Abraão, ele já estava tipificando Cristo, que estaria ali substituindo o meu e o seu pecado. Mas calma aí, nós vamos ver isso lá no tópico 3. Vamos permanecer aqui no início e lá no tópico 3 a gente volta nesse processo. Mas é interessante já fixar na mente que quando fala que aponta para Cristo, significa que está tipificando Cristo. Algo que aconteceu no Antigo Testamento tipifica, expressa aquilo que seria demonstrado ou seria realizado através de Cristo no futuro. Amém? Texto de referência: Gênesis capítulo 22, versículo 2 ao 5. Eu vou ler que são poucos versículos para nós embasarmos ainda não mais o nosso estudo. Bom, e disse: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então Abraão, em silêncio, ele obedecendo à voz de Deus, ele reúne a lenha, reúne 2 de seus empregados para ajudar no transporte, chama o seu filho e ele vai cumprir aquilo que Deus havia determinado. No versículo 4, ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E no versículo 5, finalizando, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o seu moço iremos até ali, e havendo adorado, olha que coisa linda, tornaremos a vós. Olha o exemplo de fé. Nós vemos uma dupla fé de Abraão aqui. Primeiro, a fé de obedecer à voz de Deus em sacrificar o seu próprio filho. E segundo, que é muito interessante,
é que o próprio Abraão tinha convicção no Deus que ele estava servindo. E a convicção dele era tamanha, que nós vamos discorrer ao longo da lição, que ele já responde aos moços. Ele fala para os moços, ficai aqui, eu e o moço, que era o seu filho Isaque, vamos ao lado, vamos ali adorar, e depois tornaremos a vós. Ele não falou, eu tornarei, porque Isaque vai ser oferecido em sacrifício. Não. Tornaremos. A fé na provação. Abraão exercita a sua fé, crendo que Deus era poderoso para que, ainda que seu filho morresse, ressuscitar e trazê-lo de volta. Mas vamos ver isso ao longo da lição agora, a partir do tópico primeiro. A introdução, ela fala para nós, e essa lição ela está dividida em 3 tópicos muito interessantes. Primeiro, a aprovação, que é o tópico primeiro. Segundo, a obediência, vai tratar primeiro da aprovação que Deus pede a Abraão. Segundo, a obediência de Abraão a Deus. E terceiro, a providência. Quem sabe você está passando por uma prova muito dura, novamente eu quero dizer isso, e Deus está te provando, mas se você estiver sendo obediente, saiba que Ele pode entrar com a provisão e mudar essa história ainda hoje. Bom, a introdução fala para nós o seguinte: assim como o ouro, só sabemos que uma fé genuína é qualificada. Então, primeiro, a fé genuína. Então, está comparando o ouro com a fé genuína, aquela fé verídica, aquela fé verdadeira. É qualificada quando passa pelo fogo da provação. O que quer dizer isso? Que nós sabemos bem que o ouro, por exemplo, da aliança, de um metal precioso, ele é um metal precioso, mas ele na natureza ele é cheio de impurezas. Tem diversos outros metais agarrados no ouro. E para passar por um processo de purificação, ele precisa passar pelo fogo e ser derretido. E durante esse processo, as impurezas são separadas, os outros metais são separados e fica somente o ouro de um lado, separado. Então o que isso quer dizer? O que o comentarista quer colocar para nós aqui logo na introdução? Que a nossa fé, ela verdadeiramente, se ela for genuína, ela precisa ser como fogo, passar pela provação, para nós sermos aprovados, para sermos separados daquelas impurezas, daqueles outros metais, que não é aquilo que Deus colocou em nós, mas que o mundo impregnou em nós e que Deus agora está querendo tirar da nossa vida. Esse episódio na vida de Abraão nos apresenta uma poderosa lição sobre isto. Bom, e o tópico primeiro fala para nós sobre aprovação. No primeiro chamado de Abraão, por que o primeiro? Que chamado é esse? Vamos ver. Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Estamos lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Abraão ouve a voz de Deus, obedece porque Deus estava lhe dando uma ordem, que era para sair do meio da sua parentela, que era para sair da casa do seu pai e ir para um lugar que ele não sabia onde seria. Então a primeira atitude de fé, a primeira prova, o primeiro chamado de Deus para Abraão é que ele tinha que sair daquela vida confortável que ele estava vivendo e daquele conforto da casa do seu pai junto com seus familiares, né? Nós que temos as nossas famílias gostamos de estar próximos dos nossos familiares, gostamos de estar reunidos, é um prazer. E agora Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar. Mas que lugar era esse? Abraão não sabia. Somente depois Deus daria a direção de onde Abraão deveria ir. E Abraão obedece a Deus e vai. Neste momento, ele chama Abraão novamente, agora no momento da lição, capítulo 22, ou seja, 10 capítulos depois, Deus novamente chama Abraão, né? Lá no capítulo 12 é interessante que Deus chama Abraão, faz promessas a Abraão, e Deus promete que vai fazer um filho, que Abraão vai ter um filho, e que através desse filho a sua semente, a sua descendência seria muito numerosa. E Deus cumpre a promessa. E agora chegamos no capítulo 22, onde novamente Deus chama Abraão e fala com Abraão, toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi.
Então Deus está agora, no segundo momento, no capítulo 22, provando novamente a fé de Abraão, porque a primeira prova, eu entendo, que foi quando Deus convida Abraão a sair do meio dos seus para um lugar que ele nem conhecia, e Abraão obedece. E agora, novamente, a fé genuína de Abraão é provada. E Deus fala com Abraão: pega o seu filho, vai até o Monte Moriá e lá numa das montanhas eu vou oferecê-lo em holocausto. Eu vou te dizer onde. É interessante, meus irmãos, que tudo isso faz parte de um processo, né? E aí nós vemos, se nós voltarmos no capítulo 12, nós vemos Deus fazendo promessa a Abraão, e nos capítulos seguintes dizendo que de Isaac seria da geração através de Isaac, seria a sua descendência numerosa, e o seu povo seria tirado através de Isaac. E agora nós vemos o próprio Deus pedindo a Abraão que sacrificasse o seu próprio filho. O tópico 1.1 fala o seguinte: recebido por milagre, entregue por fé. Isaac é um milagre. Por que o milagre? Abraão tinha próximo a 100 anos, Sara, Rebeca depois se casou com Isaac. Sara, com mais de 90 anos, estéril. Não bastasse a questão da idade, que nós sabemos, né, nós temos o conhecimento, que a mulher ela tem o seu período fértil, e a partir desse período fértil ela não tem condições mais de ser mãe, não tem condições de gerar em seu ventre, porque o período fértil ela para de ser fértil naquele momento e ela não, entra na menopausa e não consegue mais ser mãe. Bom, só que a situação que Deus está fazendo com Abraão não era só de uma mulher já avançada em idade. Era uma mulher que era avançada em idade e estéril. Ela não teve filhos quando mais nova porque ela era estéril. Então Deus prepara esse momento na sua velhice para realizar um milagre. Tanto de ter um filho após o momento certo do corpo humano, do corpo da mulher, mas principalmente curando uma esterilidade para sim uma idosa, né, podemos dizer dessa forma, ser mãe de um filho da promessa. Então nós vemos que a promessa de Deus, ela se cumpriu em Isaac. E o tópico 1.1 fala justamente isso. Recebido por milagre. Então Isaac ele é um milagre entregue a Abraão. E agora Abraão precisa entregá-lo pela fé. O apóstolo Pedro diz que as provações têm um papel importante para a fé. Provar sua qualidade, pureza e redundar em louvor a Deus na revelação de Jesus Cristo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, onde fala o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, a nossa aprovação, o apóstolo Pedro está dizendo que a nossa aprovação é para provar a sua qualidade, a pureza, redundar em louvor a Deus. Abraão já tinha fé e já havia sido justificado por Deus. Eu faço questão de ler Gênesis 15, 6, porque o capítulo 15 está narrando um fato ocorrido, né, antes desse pedido da parte de Deus para Abraão. O capítulo 15, versículo 6, lá de Gênesis, fala para nós o seguinte. Diz para nós que, e creu ele no Senhor, né, está falando ali que Deus anima Abraão e promete um filho, e isto lhe foi imputado por justiça. Então, assim, Abraão já havia sido justificado pelo Senhor. A justificação significa, de uma forma muito simples, o conceito de justificação era como se um juiz dissesse para um acusado, para um réu: você não tem mais nada imputado em você, não tem mais crime imputado, você a partir de agora é inocente. Então, ser justificado por Deus significa que nós somos inocentados por Deus, né? Livres do pecado por Deus, para morarmos com Cristo no céu, para aceitarmos Jesus e morarmos com Ele no céu. Bom, mas Deus ainda... Então Abraão já foi justificado porque ele acreditou em Deus e saiu de sua parentela. Agora Deus lhe faz promessas. E depois disso, mas Deus ainda assim
prova a fé de Abraão. Está lá no capítulo 22 que nós lemos como texto de referência. Por que Deus ainda precisaria de uma prova de fé do seu servo? Né? Na verdade, o comentarista coloca para a gente, não é Deus quem precisava, mas Abraão. Deus quis que Abraão conhecesse a qualidade da fé que ele possuía em Deus. Então Deus não provou Abraão porque Deus queria saber a fé de Abraão, não. Deus provou Abraão para que Abraão soubesse, na verdade, que ele precisasse aprender qual era a qualidade da fé que ele tinha verdadeiramente em Deus. Porque agora era o filho da promessa, era o seu filho de promessa, aquele que se cumpriria a promessa de Deus de uma grande nação, é que Deus está pedindo que ele seja sacrificado, que ele seja morto. O capítulo de Êxodo, versículo 20, capítulo 20 de Êxodo, versículo 20 também, nos diz o seguinte: E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então Moisés, conversando com o povo, anos depois, no Êxodo, ele estava dizendo que era para não temer, que a prova de Deus tinha vindo para que eles fossem provados, para que o seu temor estivesse diante de Deus e para que eles não pecassem. Então a prova que Moisés estava falando anos depois é para que o povo permanecesse fiel. Também uma outra passagem bíblica, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Depois você pode, na sua casa, estar também acompanhando. Capítulo 2 fala o seguinte: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto desses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. Então, novamente, Moisés estava aqui exortando o povo, e Deus estava falando com o povo que, através da provação no deserto, era que Deus estava tentando ver, Deus estava querendo ver, na verdade, o que havia no coração deles. Bom, a sua fé teria implicações universais. Obedecer a Deus não seria só para aquele momento de Abraão, mas toda a sua posteridade e de implicações universais. Através da descendência de Abraão, nasce Jesus Cristo, que morre na cruz por nós, e o Evangelho de Jesus Cristo nos alcançou mais de 3.000 anos depois, e nós estamos aqui hoje, adorando esse Deus maravilhoso, porque pela fé que Abraão teve lá atrás, ele cumpriu e obedeceu a voz de Deus, os propósitos de Deus foram cumpridos ao longo da história, até que o Evangelho chegasse a nós. Abraão recebeu, após longa espera, Isaac por milagre, e agora deveria devolvê-lo por fé. A pastora colocou, pastor Leonai colocou no seu estudo uma frase que o teste não foi para Deus, que o próprio comentarista coloca, né? Mas para que Abraão conhecesse a si mesmo e conhecesse a sua fé. Então, muitas vezes, a provação que nós estamos passando é uma permissão de Deus para que nós possamos nos aperfeiçoar como cristãos. E é mais ou menos isso que o tópico primeiro, 1.1, está dizendo, que Isaac é recebido milagre, tem que ser entregue por fé, mas nesse processo, para que se cumprisse os propósitos de Deus, Abraão precisaria exercitar a sua fé. Bom, o comentarista, o pastor Bispo Abner, coloca aqui para nós também um suplemento do professor, um texto que fala o seguinte: o ponto focal da história não é o perigo que Isaac correu, mas o perigo que Abraão correu em sua relação com Deus. O perigo não foi Isaac, porque Deus já tinha tudo preparado, Deus já tinha o seu propósito estabelecido. Mas o perigo era saber se Abraão seria fiel à voz de Deus, à ordem de Deus. Testar alguém, induzir, a palavra hebraica provou não significa induzir ao erro. Com objetivo pessoal significa testar alguém para ver se o mesmo prova ser digno. Deus, porém, nos testa com o fim de nos fortalecer. Então Deus está nos provando com o objetivo de nos fortalecer como cristãos. 1.2. A quem amas? É uma pergunta. O amor de Abraão por Deus seria medido por aquilo que Abraão mais amava, e ainda assim estaria disposto a ofertar ao Senhor.
Se Abraão negasse seu filho a Deus, estaria dizendo que não amava a Deus mais do que a família. Esta é a segunda ordem aparentemente absurda que Deus dá a Abraão. Porque qual foi a primeira ordem aparentemente absurda? Sai do conforto da sua família, da sua parentela e vai para um lugar que você nem imagina para onde seja, que eu vou te revelar depois. Era como se dissesse hoje, nós estamos aqui na cidade de Juiz de Fora e Deus falasse com você, sai de Juiz de Fora, arruma suas malas, coloca no carro juntamente com a sua família e vai, que no meio do caminho eu vou te dizer para onde você vai. Era mais ou menos algo desse tipo. Abraão não sabia o que enfrentaria pela frente, não sabia o que aconteceria, mas ele creu e obedeceu à voz de Deus. Bom, essa é a segunda ordem aparentemente absurda que Deus dá a Abraão. Na primeira, ele precisa deixar terra e parentes. Agora ele precisa abrir mão do seu herdeiro, aquele que seria responsável pelo cumprimento de grandiosas promessas. Mas Abraão não apenas amava a Deus, ele confiava em Deus. Mesmo sem saber exatamente como Deus iria agir, ele sabia que Deus iria prover uma solução. E lá no capítulo 22, versículo 8, que foi o nosso texto áureo, justamente Abraão disse, e disse Abraão, Deus proverá para o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Porque Isaac, em determinado momento, ele está vendo que eles estão saindo de perto dos homens que estavam junto com eles, e ele falou, pai, aqui está a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está aquele animal que nós vamos oferecer a Deus? E Abraão responde, pela fé, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então Abraão, nesse momento, ele pela segunda vez, o comentarista até coloca que parecia uma ordem aos olhos humanos absurda, né? Sacrificar. E é interessante, meus irmãos, que o objetivo de Deus aqui não era matar Isaac, porque Deus sempre condenou o sacrifício humano. Isso é proibido. Isso é inquestionável. Por que então que Deus pede a Isaac? Um dos motivos era para ver, justamente como o título do 1.2 fala, quem amas, para saber se Abraão estava colocando algo acima de Deus. E o primeiro mandamento justamente manda nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Bom, esse processo foi doloroso para Abraão, né? O quase sacrifício de Isaac, na verdade, foi o sacrifício de Abraão. Então, o que quase aconteceu com Isaac, na verdade, foi o sacrifício que o Abraão teve que fazer consigo mesmo perante Deus para provar a sua fé em Deus. Bom, 1.3, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Deus prometeu dar a Abraão muitas coisas na vida. Além de muita riqueza, uma geração grandemente numerosa. Nós pararmos para pensar, humanamente, Abraão com 100 anos, quase 100 anos de idade, Sara próximo disso também. Humanamente, pensar que Deus faz promessa a Abraão de que dele sairia uma descendência extremamente numerosa. Só que ele era idoso, sua esposa era idosa, e nós já falamos agora há pouco, que além de tudo ela era estéril. Então, na cabeça humana, fosse conosco, poderíamos questionar a Deus. Bom, a idade já passou. Além da idade, tem o problema da esterilidade de Sara. Como que eu não tendo descendente, vou ter uma numerosa geração? Bom, mas parece que antes de Abraão receber tudo isso, ele tem que abrir mão de muita coisa. O que é interessante, meus amados, quando nós vamos tendo uma vida de comunhão com Deus, muitas das vezes Deus tem promessas a realizar e cumprir em nossas vidas, né? Promessas ministeriais, promessas familiares, promessas no âmbito terreno, diversas promessas já foram feitas. E às vezes aos nossos olhos humanos está demorando aquela promessa acontecer. Quantos de nós, né, não temos promessa? Creio que todos que estão participando dessa aula hoje
tem promessa de Deus na sua vida. Tem algo que Deus lhe prometeu e que talvez na sua ótica humana está demorando. Talvez na minha ótica humana, algumas promessas que Deus fez estão demorando. Mas é interessante que nós aprendemos com a história de Abraão que Deus, para cumprir a promessa em Abraão, primeiro ele precisava mudar muitas coisas na vida de Abraão. E ele foi trabalhando na vida de Abraão até o ponto que ele pudesse, de fato, receber a promessa que Deus havia feito. Então, permaneça na fé em Cristo Jesus. Permaneça fiel em Deus, porque se ele prometeu você permanecer fiel, ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. Só que tudo tem um tempo de Deus. Se você ainda não recebeu promessas que Deus já te fez, e eu também ainda tenho promessas para se cumprir, é porque Deus pode estar trabalhando na minha vida. Deus pode estar me lapidando. E aí me veio aqui na mente agora, o Espírito me faz lembrar, lá de Jeremias capítulo 18, quando o profeta vai até a casa do oleiro, Deus leva o profeta à casa do oleiro, e aquele vaso bonito, que aparentemente aos olhos do profeta, aos olhos humanos, estava ficando muito bom, ele se quebra. E Deus fala para o profeta que ele tinha poder para juntar aqueles cacos e fazer novamente um vaso novo. Então, às vezes, o processo que nós estamos vivendo no dia de hoje é de estar sendo os nossos cacos juntados, sendo novamente moldados pela mão do oleiro. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ele foi moldado, aquilo que precisava ser tirado, Deus foi trabalhando para que se cumprisse o propósito. Bom, uma coisa interessantíssima que eu aprendi na lição de domingo passado, que o propósito ele é maior do que o processo e ele é maior do que a promessa. Porque o propósito ele não vai servir só para mim. Cumprindo o propósito, ele vai seguir para alcançar outras vidas também. Bom, finalizando o ponto 3, ele já havia aberto mão da sua terra natal, já havia aberto mão das melhores terras em razão do seu sobrinho Ló. Nós temos lá a narrativa em Gênesis capítulo 13, quando Ló, seu sobrinho, vai com ele, quando ele sai da sua terra, e os dois possuíam muito gado, e a terra começou a ter um conflito ali com os pastores de Abraão, os pastores de Ló. Começaram a ter conflitos, e Abraão, então, vira para Ló, seu sobrinho, e fala, olha, pode escolher, a que for a melhor terra, você escolhe. Se for da direita, eu vou para a esquerda, se for da esquerda, eu vou para a direita. Mas pode escolher a melhor terra. Então, Abraão estava abrindo mão também, agora, da melhor terra em favor de Ló, aos olhos humanos. Que depois nós vemos no decorrer do texto, que na verdade aquilo que aos olhos humanos parecia o melhor, foi tragédia na vida de Ló. Foi problemas na vida de Ló. Nós temos que ter esse cuidado também. É um alerta que Deus nos faz. Aquilo que aos nossos olhos parece ser bom, pode ser caminho de morte. Bom, mas voltando aqui, então Abraão agora já havia aberto mão das melhores terras em razão do sobrinho, já havia aberto mão de Ismael, pois ele não seria o seu herdeiro. Gênesis capítulo 21, versículo 10, fala justamente daquele momento em que Abraão despede Ismael da sua casa. E agora o maior sacrifício da sua vida está sendo pedido por Deus. Isaque, seu filho amado, né? O filho da promessa. Parece que somente quando estamos dispostos a perder tudo por causa de Deus, é que estamos preparados para receber todas as bênçãos de Deus, sem fazer das suas bênçãos um objeto de idolatria. Olha que profundidade que o bispo Abner, escrevendo essa lição, coloca nos comentários, que nós devemos estar dispostos a abrir mão de todas as coisas em favor de Deus, né? Por amor a Deus, em obediência a Deus, porque aquilo que muitas vezes para nós é algo que vai ser bom, pode servir de objeto de idolatria. E quantas coisas nesse mundo têm servido de objeto de idolatria, mas você pode estar se questionando, não, irmão Jonas, mas eu não sou idólatra, eu não adoro imagem, eu não adoro outros deuses, mas para algumas pessoas, por exemplo, não é uma imagem que é idolatria. A idolatria, por exemplo, é um carro. Um carro? Como assim um carro? Um carro. Que muitas vezes, se estiver chovendo, ele vai tirar o carro da garagem para ir para o culto, porque não quer molhar o carro. Ou então vai deixar de assistir a escola dominical, vai deixar de participar, tendo toda a possibilidade para a igreja domingo de manhã, porque é necessário agora lavar o carro, cuidar do carro, cuidar daquilo que Deus deu.
Então, quando eu começo a trocar algo pela presença do Senhor, esse algo está sendo para mim um objeto de idolatria. Para outras pessoas, por exemplo, pode ser um sítio. Um sítio? Como assim um sítio? Estou dando só exemplos, tá, irmão? Só para ilustrar aquilo que o comentarista quer dizer. Um sítio. Às vezes, por exemplo, você orou, pediu a Deus por anos um sítio, que era um lugar de aconchego, descanso, mas agora quer passar todos os finais de semana no sítio e já não tem tempo mais para estar na casa de Deus. Isso se torna idolatria. Isso se torna colocar algo acima de Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38, faço questão de ler, para ilustrar, para reforçar esse ensinamento que estamos tendo. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38 nos fala o seguinte, sobre o grande mandamento. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o versículo 38 diz: este é o primeiro e grande mandamento, amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E aquilo que a gente coloca entre nós e Deus se torna idolatria. Nós precisamos ter cuidado. O comentarista coloca aqui também, um suplemento professor, o seguinte: a sua narrativa faz inquirições às mais profundas compreensões do relacionamento de Deus com o homem. Então, na verdade, não se esperava que Abraão entendesse, esperava-se apenas que ele obedecesse. Tem um hino que marcou muito a minha vida uns anos atrás, de um grupo de louvor aqui da cidade de Fora, chamado Vinho Novo. Se não me falha a memória, o nome do hino é Preciso Crer. E esse hino marcou muito a minha vida, porque o refrão do hino diz que eu não preciso entender, preciso crer. E ao longo do hino, do louvor, fala justamente isso. Às vezes tem coisas que parece que se dão bem, tem coisas que parece que vão mal, mas eu não preciso entender o que está acontecendo, eu preciso crer. E eu quero te convidar nesse dia também a não tentar entender o agir de Deus, o trabalhar de Deus, mas que você creia no Deus da providência, no Deus da provisão e no Deus que tem um propósito muito maior do que essa prova que você está passando hoje. Amém? Vamos ao tópico 2. Então, no tópico 1, nós aprendemos sobre que o nosso amor por Deus é determinado por aquilo que estamos dispostos a abrir mão por causa dele. O objetivo principal não era matar Isaac. Deus condena o sacrifício humano. Mas o objetivo era ver o tamanho da fé de Abraão, para ver se Abraão estava disposto a abrir mão daquilo que talvez era mais precioso aos seus olhos para atender o pedido de Deus. O 2 vai falar sobre a obediência. Quando amamos a Deus mais do que tudo, queremos obedecê-lo em todo o tempo. Sabemos que ele tem o melhor, e bem-aventurado aquele que se submete à sua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, não a nossa, do Senhor. Porque a nossa vontade muitas vezes é não passar pela prova, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, a obediência, o tópico 1 falou sobre a aprovação e no 2 vai falar sobre a obediência que está diretamente ligado na sequência da aprovação. O 2.1, uma pronta obediência. Abraão não ficou questionando a Deus. Abraão não esperou no mês seguinte, olha Deus, eu vou ficar mais um mês com meu filho, no mês seguinte o sacrifício. Não faço sacrifício, não. Abraão prontamente obedeceu a Deus. Então se levantou Abraão de madrugada, pela manhã de madrugada. Certamente, o comentarista coloca aqui algo que nos leva realmente a pensar que isso pode ter acontecido. Certamente Abraão não conseguiu dormir naquela noite. Ele está ansioso para passar por aquela difícil via de obediência. Quantos de nós protelamos ao máximo uma obediência específica a Deus? Principalmente quando se trata de uma obediência difícil. A fé, porém, antevê o gozo futuro em Deus. É interessante que o comentarista fala que a obediência de Abraão ela foi prontamente, aquilo que Deus pediu, Abraão prontamente atendeu. Mesmo que fosse algo difícil de se obedecer.
Gênesis, capítulo, eu anotei uma referência aqui, Gênesis capítulo 26, versículo 5, nos fala o seguinte: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E Deus ainda deu testemunho de Abraão. E é interessante, meus irmãos, que o comentarista finaliza aqui dizendo que, principalmente quando se trata de uma obediência difícil, a fé, porém, antevê o gozo futuro em Deus. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos fala justamente isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Então, quando Abraão não estava vendo lá na frente aquilo que estaria de fato acontecendo, ele estava crendo que aconteceria, porque quando ele responde aos rapazes que foram com ele, ele fala que nós tornaremos para vós. Ele já acreditava estar voltando com seu filho, ele exercitou a sua fé. No comentário Suplemento Professor, tem um comentário de João Calvino que fala o seguinte: eis-me aqui, foi a pronta resposta de Abraão, mesmo sem saber ainda o que Deus queria. Então é interessante que quando Deus faz o pedido a Abraão, ele não vai titubear, ele não vai parar, dar pausa. Ele prontamente obedece à voz de Deus. E eu me recordo também do profeta Isaías, se não me falha a memória, capítulo 6, a partir do verso 8, quando o Senhor faz um chamado, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías prontamente responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está querendo também uma fé com prontidão de nós no dia de hoje. Quando Deus nos der algo para fazer, por mais difícil que seja, Ele quer ouvir de nós: Senhor, eu estou aqui para obedecer o teu chamado e cumprir a tua vontade. Quem sabe somente isso que está faltando para que sua vida espiritual tenha uma transformação, que sua vida ministerial tenha uma transformação. 2.2. O tempo passa muito rápido, é uma benção, né? A gente quer... O assunto é tão gostoso, a gente está se deleitando tanto no aprendizado que essa lição está nos trazendo, na prática. É muito interessante porque está sendo uma lição prática para nós, através da história de Abraão, aplicando, né? Puxando de leve a nossa orelha, fazendo algo de mudança que precisa ser feito em nós, mudando aquilo que Deus quer mudar para que o seu propósito se cumpra em nossas vidas. O 2.2. Uma obediência cheia de esperança. Embora Abraão já tivesse o filho Ismael, talvez na cabeça dele, no primeiro momento, estaria resolvido o problema, seria por meio de Isaac que Deus prometeu cumprir as suas promessas em Cristo. Então não era promessa em Ismael, seria em Isaac. Agora Deus está mandando tirar a vida daquele por meio de quem Deus iria cumprir o seu pacto. Então Deus faz um pacto, Deus faz um compromisso com Abraão, e pouco tempo depois daquele compromisso, que estava firmado em Deus, Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho, que seria a partir dele que as descendências surgiriam e se cumpriria o propósito de Deus, o pacto de Deus. Por isso, obedecer a Deus naquele quesito parecia estar indo contra os propósitos e promessas de Deus. Mas Abraão não contesta isso, né? Muito pelo contrário. Abraão segue firme no propósito que Deus determinou que ele cumprisse. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17, fala para nós o seguinte: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. E o versículo 18 diz: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então é interessante, meus irmãos, que na verdade o cumprimento da promessa, o cumprimento da parte de Abraão para com Deus, não foi quando ele chegou lá no Moriá e ele foi levantou o cutelo para matar Isaac. Não. Na verdade, Abraão já havia entregue no seu coração a vida de Isaac desde o momento que Deus pediu, porque ele não questionou. Ele não pediu mais prazo, ele não pediu para Deus voltar atrás. Bom, e mais,
ele diz a 2 dos servos que ficaram com ele até certa distância: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Não sabemos como Abraão sabia que teria seu filho de volta. Nós não sabemos como. Só sabemos que ele cria em Deus para isso. E o versículo 18 de Hebreus capítulo 11 justamente fala que Abraão, a crença de Abraão em Deus, a fé de Abraão em Deus, ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Se Deus permitisse que Abraão matasse seu filho, Abraão tinha uma fé tamanha para acreditar que Deus era poderoso para ressuscitar e ele voltar com ele, juntamente com os moços. E que sabia que isso poderia ter esperança em Deus para o futuro. Por quê? Deus havia prometido que em Isaac se cumpriria a promessa, que em Isaac, no versículo 17 de Hebreus capítulo 11 que nós lemos, se cumpriria a descendência de Abraão. O pacto de Deus com Abraão estava pautado em Isaac. E Abraão sabia disso. Bom, no suplemento aqui uma frase que me chama a atenção: nós vivemos por fé no poder sempre presente da graça futura. Olha que coisa profunda. Que nós hoje não enxergamos, mas nós vivemos por fé e acreditamos em Deus para a sua graça futura. Qual a maior graça futura que o cristão espera? Morar no céu com Jesus. A igreja ser arrebatada e nós, juntamente com o Senhor, irmos morar no céu. Então, na verdade, hoje nós estamos assim como Abraão também, crendo, na graça futura, acreditando naquilo que Deus é poderoso para fazer nas nossas vidas, crendo que Deus é poderoso para cumprir o seu propósito em nós. Bom, o 2.3, uma obediência dolorosa. A esperança não anula a dor das perdas. Isso aqui também eu achei muito profundo. Deus falando conosco através da vida do bispo Abner, escrevendo essa lição. A esperança não anula a dor das perdas. Nós podemos entender, humanamente falando, que Abraão sofreu. Talvez seu coração estava dilacerado, sangrando por ter que entregar o seu filho amado. Mas ele permaneceu. Então, a esperança que Abraão tinha em Deus não o isentou de sofrer. Mas ele permaneceu fiel. Ela apenas nos capacita a não sermos destruídos pela dor. A esperança, então, nos faz permanecer firmes, não sendo destruídos pela dor. A fé de Abraão fez obedecer, mas não anulou sua dor. Ele esperou muito por este filho e agora estava a ponto de perdê-lo. Segundo os costumes antigos de oferta de holocausto, o adorador deveria passar. Porque é interessante que Deus não pediu um sacrifício apenas. Deus pediu que Abraão oferecesse seu filho em holocausto. O que era a lei do holocausto? Vamos ler aqui, depois eu explico um pouco sobre isso. O adorador deveria passar um navalha no pescoço do animal, dividir os seus membros, arrumá-los sobre o altar e depois queimá-los até virar cinza. Era isto que Abraão tinha frente para fazer com seu filho amado. Quanta dor apenas a própria imaginação deve ter causado no servo Abraão. Mas ele não retrocedeu na fé, levantou o seu cutelo para o alto, para cumprir aquilo que Deus havia determinado. Então, qual a diferença de holocausto para sacrifício? No holocausto, o animal, por exemplo, deveria ter o seu pescoço degolado, passar a navalha no pescoço, depois separar a cabeça, separar os membros, abrir o abdômen, no caso, o peitoral do animal, tirar as suas fressuras, que a Bíblia chama de fressuras, suas partes internas, colocar sobre o abdômen juntamente com os membros e queimar isso em holocausto, até virar cinza. Na mente de Abraão, nós podemos entender que ele, conhecedor de como seria o holocausto, ele deveria cortar a cabeça de Isaac, separar os membros de Isaac, abrir o abdômen de Isaac e depois queimar Isaac com tudo isso sobre o seu tórax. Então não era fácil o processo. Abraão deveria seguir todos os procedimentos necessários para esse tipo de sacrifício, que consistia em queimar o animal, a pessoa,
inteiramente em oferta a Deus. O impacto dessa exigência em Abraão e Sara deve ter sido enorme. Essa imagem dolorosa nos remete ao que o Senhor fez em relação ao seu único filho, enviando como sacrifício por nós. Nós não podemos talvez imaginar o que seria Abraão fazer com Isaac, matar Isaac. Mas Deus, nós temos a narrativa bíblica em João capítulo 3, versículo 16, onde fala que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E qual foi o motivo de Deus enviar Jesus? Para que ele morresse por nós. E nós vamos falar sobre isso no tópico 3. Bom, no tópico 2, então, nós vimos que não devemos protelar o caminho da verdadeira obediência a Deus. No tópico 1, Deus chama Abraão e lhe coloca uma aprovação. No tópico 2, nós vimos que Abraão obedece aquilo que Deus quer. E para nós finalizarmos, no tópico 3, tem a providência da parte de Deus. A Bíblia revela que ao longo da história a infinita providência de Deus, pois Ele é a fonte de todas as coisas que podemos ter na vida. Ele providenciou a nossa existência e pode suprir as nossas necessidades. Romanos capítulo 8, versículo 28, fala para nós o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, tudo o que está acontecendo, sabemos que juntamente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. 3.1 a providência provisória. Então, num primeiro momento, o que foi essa providência provisória? O título pode nos deixar um pouco curiosos. Antes do cutelo descer sobre o pescoço de Isaac, Deus detém Abraão na voz do anjo. Nós vemos que o anjo, a gente chama esse conceito de teofania, o próprio Deus sendo visto ali através de um anjo, mas sendo o próprio Deus naquele momento. Ele brada e não permite que Abraão baixe o cutelo e mate o seu filho. Deus detém Abraão na voz do anjo. Deus viu perfeitamente que em seu coração Abraão já havia ofertado seu filho a Deus no altar. Então, o que nós falamos agora há pouco, a oferta de Isaac no coração de Abraão, a fé sendo provada, ela já foi respondida a Deus muito antes, quando Deus faz o pedido e Abraão obedece a sua voz. A ação, neste caso, seria desnecessária e, obviamente, absurda. Na obediência interior, a aprovação da fé, a fé foi aprovada. Por quê? Tendo sido a fé aprovada, o filho de Abraão não precisaria mais morrer. Então nós vimos lá no início da verdade aplicada que o objetivo da aprovação ela é fortalecer e aperfeiçoar o cristão. Então Deus já havia enxergado que através do ato de fé de Abraão, ele já estava fortalecido e também aperfeiçoado. Ele já tinha cumprido aquilo que Deus havia falado no seu coração. Tendo a fé sido aprovada, o filho de Abraão não precisaria mais morrer. Deus providencia outra vida para substituir o sacrifício, o carneiro atrás do arbusto. Precisamos notar que não deixou de haver um sacrifício e, portanto, a adoração, mas ela aconteceu por uma providência de Deus. Abraão havia falado para os dois moços que ficaram que eles iriam adorar e após a adoração eles retornariam. Então a adoração aconteceu, mas o sacrifício não foi Isaac. Foi através de um animal que Deus providenciou ali para que se cumprisse o sacrifício e a adoração. A resposta de Abraão à pergunta de Isaac sobre onde estava o sacrifício realmente aconteceu. Deus proveu, ou seja, Deus providenciou. Nós podemos dizer até que Abraão profetizou antes, quando seu filho perguntou: Deus proverá para si o cordeiro. E naquele momento que Abraão creu que Deus era poderoso para providenciar o cordeiro, é porque Abraão, no seu coração, já havia obedecido a Deus, mas ele cria que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaac, se fosse necessário. E no suplemento aqui, maravilhoso, fala para nós o seguinte: qual deve ser a resposta natural do coração que experimenta
a providência de Deus, senão transbordamento de gratidão e adoração. Nós vemos agora Abraão sacrificando o cordeiro, e eu creio que Abraão prestando um culto de adoração a Deus ali naquele momento, prestando a sua adoração a Deus, porque Deus havia providenciado para ele, dado a provisão para ele. Mas é interessante, meus irmãos, que essa provisão, ela era provisória. Por que provisória? O 2.3.2 vai responder para nós. A providência divina, a providência definitiva. A providência provisória no caso de Abraão, que foi um carneiro entre os arbustos, aponta para uma providência definitiva, que foi Cristo, o cordeiro morto no madeiro. Então, lá no início da lição, nós falamos que o processo ali com Abraão, o processo que Abraão estava passando, tipificava aquilo apontando já para Cristo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 12, deixa eu ver se é essa mesma referência que eu anotei. Sim, fala sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Então, por que o sacrifício é definitivo? Porque Cristo foi o sacrifício definitivo para que não fosse mais necessário haver sacrifício de animais. Apontava para a providência definitiva, que foi Cristo, o cordeiro morto no madeiro. Isaac, em obediência a seu pai, subiu o monte Moriá, carregando em seus ombros as lenhas para o seu próprio sacrifício. Aproximadamente 2000 anos depois, o nosso melhor Isaac, o Filho de Deus, subiria ao Calvário carregando sobre os seus ombros o madeiro, onde seria entregue como sacrifício. Agora, o mais interessante desse 3.2. Diferente de Isaac, que poderia ser substituído pelo carneiro, pelo animal, Cristo não poderia ser substituído por ninguém. Por quê? Pois, na verdade, ele já estava substituindo a nós. Cristo não poderia ser substituído por um outro animal, porque Cristo já estava substituindo, levando sobre si os nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, 24. Ele estava nos substituindo, recebendo em seu corpo a punição pelos nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Nós já estamos terminando, meus amados, mas vamos ler essa referência. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, também nos revela que verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades. Né? Ele levou sobre si, na cruz do Calvário, os nossos pecados, os nossos delitos, nossas falhas, os nossos erros. Por isso que Cristo já estava nos substituindo e ele não poderia ser substituído por ninguém. Alguns pontos impressionantes que Champlin relata, ele faz um comparativo entre Abraão e Cristo. Primeiro, Abraão é o pai que sacrificou seu filho como expiação pelo mundo inteiro. Isaac é o tipo de Cristo obediente até a morte, porque Cristo foi obediente até a morte de cruz. O carneiro é o tipo da substituição especificamente que Cristo foi oferecido como oferenda em nosso lugar. A ressurreição foi tipificada na fé de Abraão de que Deus traria Isaac de volta à vida. Então, o que aconteceu com Abraão e Isaac naquele momento estava tipificando anos mais tarde o que Cristo passaria por nós. Para nós finalizarmos, 3.3, a ressurreição do filho sacrificado. Não só a decisão de Abraão sacrificar seu filho como oferta a Deus apontava para a morte do cordeiro insubstituível que é Cristo, como a certeza de que ele voltaria com seu filho Isaac apontava para a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, o voltar com Isaac também tipificava e apontava, muitos anos depois, Cristo ressuscitando dos mortos e voltando a ter contato com seus discípulos e depois voltando para o céu dias depois para estar em definitivo com o Pai. Como Deus havia prometido que em Isaac Abraão teria seus descendentes, e Deus não mente, Abraão obedeceu confiantemente porque considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Foi a referência que nós lemos em Hebreus 11, 18. Em figura, Isaac ressuscitou.
Paulo estava totalmente certo quando disse que Deus anunciou o evangelho primeiro a Abraão, como falamos nas lições anteriores. A fé que nos justifica é a mesma fé que justificou a Abraão. E para a gente finalizar, no suplemento, o professor fala: ele sabia que o poder de Deus é ilimitado, que Deus pode fazer um morto voltar à vida, assim como fez com Lázaro. Ele cria que Deus daria vida ao morto, mesmo que ninguém ainda tivesse ressuscitado, até aquele momento da história. Bom, meus irmãos, então nós vimos no tópico 3, tópico 3 sobre tópico 3, 3.3, que a ressurreição, o acreditar que Isaac voltaria, apontava já para Cristo ressurgindo dos mortos, ressurgindo da cruz e estando vivo, levando sobre si os nossos pecados, os nossos delitos. Conclusão: por esta provação, Deus confirmou suas promessas a Abraão mais uma vez. Então, fechando com o que nós lemos lá no objetivo da lição, a provação ela vem para nos fortalecer. E o que nós vimos no decorrer da lição, se não me falha a memória no tópico primeiro, que a prova ela vem para nos moldar, ela vem para tirar algo de nós que precisa ser tirado. Elas não são repetidas para que sejam validadas, mas porque Deus sabe que a fé dos seus servos, de tempo em tempo, precisa ser renovada. Nós somos provados para que nós não possamos cair no ostracismo e nos esquecermos de Deus. Nós somos provados porque é no momento da provação que nós estamos pertinhos de Deus. É no momento da provação que o cristão talvez mais busca a Deus, mais se volta para Deus. E como o comentarista coloca aqui, que a provação na vida do cristão ela precisa ocorrer de tempos em tempos, justamente para que a fé seja renovada. Amém? Eu espero que tenha sido de profundo aprendizado para a sua vida, como foi para mim nessa manhã, nesse dia. Eu aprendi profundamente, novamente, com a história de Abraão e Isaac, que Deus, ele cumpre os seus propósitos, mesmo que no meio do caminho tenham provações que tenham que ser cumpridas, tenham que ser passadas, etapas que precisam ser cumpridas. Mas nós precisamos ficar firmes, porque o propósito de Deus é muito maior. Aquilo que você está passando hoje de provação, saiba que ele é infinitamente menor do que o propósito que Deus tem para cumprir na sua vida. Creia nisso, permaneça firme e Deus vai te abençoar. Deus vai ser fiel a você também. Assim eu quero agradecer a minha oportunidade e me despedir de você com a paz do Senhor Jesus e pedindo que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada e que em todos os aspectos da sua vida você seja abençoado. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e não deixe de participar, porque domingo que vem vai falar sobre Isaac, o filho da promessa. É a conclusão, o fechamento, o desfecho depois desse ato. O que aconteceu? Começamos semana passada a falar sobre Abraão. Nessa lição foi introduzida a questão sobre Isaac, sobre o sacrifício, a prova de Deus na vida de Abraão. E agora nós vamos fechar o assunto na lição de domingo que vem, de Isaac, falando sobre Isaac, o filho da promessa. Em todas as nossas congregações e na nossa igreja sede, a partir das 8 horas da manhã nós temos escola bíblica dominical presencial. Se você puder participar presencialmente, não deixe de ir. Eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida também. Mas caso não seja possível, a partir das 10 horas da manhã nós temos aqui também a nossa aula que vai ao ar através do YouTube. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus.